Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Fundação, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Eu serei breve, porque fiquei tentado pela proposta de brinde com o vinho de Tormes, porque o caldo de galinha corre o risco de arrefecer. Já não falo do ano que nos aguarda ou da torta de maçã que se lhe segue. Mas, sobretudo, não vos quero afastar de um momento único e singular de convívio neste local privilegiado. Começaria, numa primeira palavra, por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que já foi Presidente da Câmara, por terem sabido entender a importância desta Fundação, mas mais do que da Fundação, terem sabido entender a importância de Eça de Queiroz, da pessoa e da obra e de Tormes. E, portanto, de Tormes para Baião e para Portugal. E terem sabido me entender no momento adequado. E continuarem a saber entender todos os dias. A segunda palavra vai para o Sr. Presidente da Fundação. Não é fácil ser-se Presidente de uma Fundação com tamanha responsabilidade. Mas também não é fácil ser-se herdeiro de Eça de Queiroz. E quando se tem esse dever de memória, essa linhagem a inspirar, não há como não cumprir uma missão, que é uma missão que, sendo naturalmente cultural, de repercussão local, é nacional e universal, porque Eça de Queiroz é uma personalidade de dimensão nacional e universal. A minha terceira palavra vai naturalmente para aquilo que nos disse o Sr. Presidente da Câmara acerca da situação do que normalmente se chama o Portugal interior. E há vários Portugais interiores, mas todos temos a noção de que uns e outros acabam por ser esquecidos tantas vezes pelo Portugal metropolitano, que tende a concentrar a maioria esmagadora do eleitorado, a maioria esmagadora dos centros de decisão política, económica e social. Eu sou muito sensível ao apelo do Sr. Presidente da Câmara, primeiro porque fui autarca durante perto de 20 anos, segundo porque fui autarca no município então mais pobre de Portugal, depois ter sido autarca no município mais rico de Portugal. E, portanto, pude comparar as duas realidades e compreendo perfeitamente o que vai no seu coração, como compreendo o apelo que formula relativamente à descentralização do continente português. É um apelo importante, é um debate que irá ser feito no próximo ano e meio, até ao final da legislatura, e o que eu espero é que o debate seja feito, obviamente, no respeito à Constituição, com coragem e com sensatez. O que significa um equilíbrio entre a coragem e a sensatez. A coragem de afrontar um problema que é um problema estrutural do nosso país e dar um passo para a coesão territorial, isto é, para a aproximação maior entre aqueles que vivem em locais diferentes do continente nacional,
mas ao mesmo tempo sensatez. Sensatez porque é um passo que tem que ser dado com um amplo consenso entre formações partidárias e com um amplo consenso envolvendo parceiros económicos e sociais. Sensatez porque as atribuições e as competências a transferir hão de ser acompanhadas dos recursos correspondentes. Sensatez para que se não criem expectativas que se convertam rapidamente em desilusões. E é evidente quem, como eu, pela ligação que tive como autarca e pelas raízes que tenho aqui muito perto de Baião, tende a compreender e a ansiar e a defender uma transferência significativa de atribuições, isto é, de fins e de poderes, para as autarquias locais. No entanto, como Presidente da República, não posso deixar de ponderar a necessidade de isso fazer, não tanto pela afirmação do poder de um determinado momento, mas através de uma fórmula que possa durar para além dos governos, possa durar para além das maiorias conjunturais, possa ter sucesso em termos de mudança efetiva da vida das portuguesas e dos portugueses. Vezes demais temos tido promessas de reformas que se convertem em desilusões. E não podemos correr o risco de uma desilusão. As tragédias recentes mostraram como é importante olhar para esse outro Portugal, para esses outros Portugais, e como se tem de trabalhar, e como se começou já a trabalhar ainda mais afincadamente por eles, mas que os passos dados têm de ser passos seguros, firmes, que sejam sentidos na vida das portuguesas e dos portugueses, e não desilusões, e não quimeras, e não realidades que acabam por traduzir-se em frustrações a médio ou longo prazo. Uma última nota para falar de Eça de Queiroz. É ele que nos reúne aqui hoje. E felizmente reúne-nos no local certo. Poderia reunir-nos em Paris, podia reunir-nos em Inglaterra, podia reunir-nos em Cuba, podia reunir-nos noutros pontos do seu itinerário de vida, mas reúne-nos no ponto que corresponde a raízes profundas da sua pessoa, da sua linhagem e da sua obra. Porque, como eu dizia há pouco, na inauguração da estátua, pela qual felicito, aliás, o Sr. Presidente da Câmara e a autarquia, e naturalmente a escultora, em primeiro lugar, Eça de Queiroz nunca escondeu que tinha uma visão aberta à Europa e ao mundo. Sentia-se um europeu e sentia-se universal. E por isso algumas leituras de Eça de Queiroz, apressadamente, o veem como alguém que foi, sobretudo, um europeu ou um universal. Mais do que um português. E muitas outras leituras o dizem como um citadino cosmopolita, muito mais do que um homem das serras, um homem deste Portugal telúrico. Permito-me discordar. É verdade que ele chegou a escrever que no seu tempo a cultura aportava a Portugal de Paris. E até disse mais, que muita da sua escrita tinha a profunda influência francesa. Mas se olharmos para a sua obra, para olharmos para a sua correspondência, encontramos figuras essenciais
e considerações primordiais que têm a ver com Portugal e com este Portugal. É Jacinto que acaba por se render às suas origens, isto é, a este Portugal. Mas é também o fidalgo da casa de Ramires que tem a ver com este Portugal. E ao fim e ao cabo, muita da inspiração de outros dos seus romances e do seu maior romance, ainda há pouco o dizíamos entre nós, Afonso, nascem visceralmente portugueses e nascem visceralmente portugueses deste Portugal. E por isso, eu vou mais longe que o Sr. Presidente da Câmara, que dizia que a obra de Essa é como que uma dialética constante entre o Portugal citadino, diríamos hoje, metropolitano, e o Portugal do interior, dir-se-ia noutros tempos, o Portugal das Serras. Eu diria que Essa tem no fundo do seu coração, tem no essencial do amor que guarda à família, aos seus, a presença de Portugal e, em particular, deste Portugal. Com isso vou chocar imensos críticos literários e especialistas, desde João Gaspar Simões, que li a quando da minha história da literatura portuguesa, até Guerra de Lacal. Este, apesar de tudo, mais temperado. Mas isto para vos dizer o seguinte: estamos no lugar adequado para evocar Essa de Queiroz. Não é que ele não seja muito mais do que Tormes ou Baião, mas é visceralmente este lugar, é visceralmente esta gente. E por isso, não podendo de imediato beber convosco a Essa, à sua memória, à sua inspiração, e ao mesmo tempo àqueles que aqui o perpetuam de forma tão corajosa e tão determinada, eu queria dizer que o Presidente da República aqui está hoje, nessa qualidade, por uma primeira vez, para cá regressar várias vezes, para regressar aos encontros, para exigir mais desses encontros. 15 alunos por cada professor é pouco, mesmo 20 terão de ser muitos mais. 150 mil visitantes é muito, mas é pouco, terão de ser muitos mais. Aquilo que a Fundação tem realizado é muito, mas é pouco, tem de fazer ainda muito mais. E se assim for, daqui por 3 anos, ainda no meu mandato presidencial, nos 175 anos do nosso Essa, aí eu virei cá e reconhecerei que a obra que já hoje é uma obra prestimosa e determinada da Fundação, nessa altura, merecerá ser condecorada pelo Presidente da República de Portugal. Contam comigo para que esse desiderato seja atingido. Contamos todos com o mais importante, com o facto de o patrono ser um gênio. E, por definição, os génios são imortais. Cabe-nos a todos nós, e não apenas à Fundação, estarmos à altura da genialidade desse vulto imortal das nossas letras.